Mateus 22 e 29, enquanto você procura, quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar pela primeira vez nessa cidade, nesta casa. Quero agradecer ao pastor Zeferino, pastora Juliana, pelo convite, pela oportunidade e confiança. Que o Senhor continue vos abençoando no nome de Jesus. Quem encontrou pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você pode se assentar, dando glórias a Deus. Antes de chegarmos a esse versículo propriamente dito, eu quero te contextualizar aqui. Jesus estava na terra, Jesus estava andando. Pode descansar, Deus abençoe. Jesus estava andando, curando, ressuscitando. Jesus estava andando pela terra e a fama de Jesus corria por toda a terra. Mas havia um grupo em Israel chamado de saduceus que não criam na ressurreição. E Jesus ressuscitava mortos. E eles foram interpelar Jesus dizendo: se uma mulher tiver 7 maridos e depois morrer ela e morrer os 7 na ressurreição, de quem será essa mulher? Aí Jesus, entendendo a provocação deles, Jesus, entendendo a pergunta capciosa deles, respondeu a essa pergunta e anulou toda dúvida e deu um basta em toda especulação e nos deixou um alerta e uma lição, dizendo: sabe por que vocês têm tantas perguntas capciosas? Sabe por que vocês não conseguem crer em mim? Sabe por que vocês levam essa vida morna? Sabe por que vocês não conseguem acreditar no que está escrito? Vocês erram, vocês caminham, vocês tentam, vocês fazem para si rituais, vocês fazem para si formalidades para tentar se aproximar do Senhor e não conseguem e nem conseguirão. Porque vocês só vão conseguir a partir do momento que vocês conhecerem as Escrituras. Mas as Escrituras não são só teoria. As Escrituras são a verdade. As Escrituras, elas não se prendem apenas a um texto. As Escrituras é a palavra de Deus em ação na vida de quem lê, na vida de quem crê e na vida de quem vive. Sabe por que vocês vivem essa vidinha mais ou menos? E vocês erram tanto, e vocês vacilam tanto? Primeiro, porque vocês não conhecem as Escrituras. E segundo, vocês não conhecem o poder de Deus. Não que uma coisa seja separada da outra, porque quem conhece as Escrituras, a expectativa de Deus é que conheça também o seu poder. E não há como conhecer o poder de Deus se você não conhece a palavra de Deus. Porque poder de Deus não é ritual. Poder de Deus é verdade emanada da palavra. Poder de Deus não é algo desperdiçado, é toa. Poder de Deus é verdade e baseada na palavra. O Deus que nós servimos é um Deus, o poder é de Deus. O poder é de Deus. O Deus que nós servimos é um Deus trino, sim ou não? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Os 3 têm o mesmo poder. Os 3 são uma pessoa a nível relacional. O Deus Pai é uma pessoa. O Deus Filho é uma pessoa. O Deus Espírito Santo é uma pessoa. Deus não é uma energia. Deus não é uma força. Deus não é uma invenção. Deus não é a natureza. Deus não é um raio. Deus é uma pessoa. Deus é um ser pessoal. E Deus, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus, no 6º dia, cria o homem, coloca esse homem no jardim do Éden. E a Bíblia narra
que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo disseram entre si: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. As aves, os animais, tudo que há não tem espírito. Eles são apenas seres vivos. Tem corpo, tem cor, tem forma, tem o sangue que corre nas suas veias, tem o seu coração que bate, mas o homem não. O homem, vamos assoprar nele, tirar da nossa mesma essência imaterial e vamos colocar nele um espírito. Para que através do espírito do homem, ele seja guiado. Guiado a quê? Guiado para a glória de Deus. E guiado a quê? A um relacionamento com o próprio Deus. Pelo que Adão via Deus, ouvia Deus, discernia Deus, até que o pecado entrou no mundo. A Bíblia diz que o espírito do homem é como a lâmpada de Deus. O que isso significa? Significa que sem o espírito, o homem tatearia no escuro. Significa que sem a parte imortal, nós tatearíamos no escuro. Mas Deus colocou em nós, na nossa massa, Deus colocou em nós, na nossa constituição, um espírito. É uma parte imaterial, que quando acesa, permite-nos enxergar tudo como é. Inclusive Deus, inclusive o poder do Senhor, inclusive a sua glória, inclusive a sua majestade. Mas o pecado meio que apagou essa lâmpada. O pecado fez com que essa lâmpada deixasse de brilhar e obscurecesse os olhos do homem. Depois que o pecado entrou no mundo, o homem não pode mais ver Deus. O homem não pode mais entender Deus. A inteligência do homem foi afetada pelo pecado. O espírito do homem foi afetado pelo pecado. O corpo do homem foi afetado pelo pecado. A alma do homem foi afetada pelo pecado. E agora, Deus não desiste de se relacionar com o homem. E o Deus Pai começa a levantar pessoas para que escrevam sobre Ele mesmo. E a Bíblia diz que Deus manda que o salmista escreva no Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha para os mares, a dimensão deles. Nenhum cientista, nenhum mergulhador pôde ainda chegar no fundo dos oceanos. Lá existem mistérios inescrutáveis que nenhum homem sabe o que é. Olhe para as montanhas. Existem montanhas tão altas que são praticamente inacessíveis. Olhe agora para o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os mares Ele coloca na palma das suas mãos e como a concha das suas mãos segura os mares. Olha para o que a Bíblia diz, que Ele vem saltando sobre os montes. Não há monte que pode deter o seu poder. Não há monte que pode deter a sua força. Olha agora para todo o exército dos céus. Nós, no planeta Terra, estamos na Via Láctea. E a Via Láctea é só uma galáxia perante tantas que a NASA não descobriu, que a NASA não teve acesso. Para vocês terem uma ideia, foi descoberto recentemente uma estrela que dentro dela cabe o equivalente a bilhões de sóis. Se nós ficássemos um pouquinho mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se nós ficássemos um pouquinho mais afastados do Sol, morreríamos congelados. Ele criou a terra e toda a sua estrutura e perguntou um dia para um servo dele chamado Jó: onde estavas tu? Ou quando eu fincava as estacas e nessas estacas eu colocava a terra não despenca porque eu seguro, e a terra é o escabelo dos meus pés. Sabe o que é o escabelo? Escabelo é o apoio onde os reis colocam os seus pés. Ele está dizendo para o mundo e está dizendo para o homem: contempla os mares, contempla as estrelas, contempla os vulcões, contempla as montanhas, porque eu, o Senhor, o fiz. Eu, o Senhor, o colori. Eu, o Senhor, coloquei cada coisa no seu lugar. E para alguém ter feito isso, esse alguém só pode ser grande. Esse alguém só pode ser santo, arquiteto da terra. Esse alguém só pode ser perfeito. Esse alguém só pode ter um poder ilimitado. Agora olha aí
conhecei quem é o Senhor, mais bravo que os mares, mais alto do que as montanhas. Olhai e conhecei quem é o Senhor, arquiteto das estrelas, arquiteto das galáxias, arquiteto da Via Láctea. Olhai e conhecei quem é o Senhor, mais poderoso que os vulcões. Olhai e conhecei quem é o Senhor, mais profundo que os mares. Olhai e conhecei quem é o Senhor. Santo, santo, santo é o seu nome em toda a terra. Quem é esse Deus? A Bíblia diz no capítulo 6 do livro do profeta messiânico: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e um sublime trono. Havia um homem que era profeta. Esse homem profetizava, esse homem sentiu o Espírito Santo, esse homem falava no nome do Senhor, e o nome desse homem era Isaías. Ele habitava onde? Ele habitava em Israel. Quem era o rei de Israel? O rei de Israel era um homem chamado Uzias. Quem era Uzias? A Bíblia diz que o rei Uzias era um homem muito bom. Governou Israel por dezenas de anos. Rei Uzias plantava vinhas, cavava poços, ganhava guerras. Rei Uzias trazia prosperidade na nação de Israel. Até que um dia a soberba entrou no seu coração. Homem, homem, terra, terra. Ninguém pode fazer coisa alguma. Ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Você caminha porque o Senhor caminha contigo. Você respira porque o Senhor respira contigo. Você está vivo porque o Senhor te deu a vida. Você não tem mérito algum. Miserável somos diante da presença do Todo-Poderoso. Mas o rei Uzias não entendeu isso, e a soberba entrou no coração do rei Uzias, pelo que Uzias esqueceu que foi ungido a rei e não a sacerdote, pelo que ele entrou no santuário do Senhor para oferecer incenso, e o sumo sacerdote diz: rei Uzias, não faça isso, mas ele fez, pelo que o Senhor o feriu de lepra. Uma lepra brotou na sua testa e ele foi retirado de Israel. Ah, Israel tão próspero, ah, Israel com um rei tão guerreiro, agora se encontra em um colapso social, agora se encontra em um colapso econômico, agora se encontra em um colapso político, porque o rei Uzias está exilado para fora dos portões da cidade porque está leproso. Morre sem honra, é sepultado fora da sepultura dos reis. E o profeta que falava no nome do Senhor, dizendo: Israel, você será sitiada, mas será levantada, entra em pânico, porque o profeta agora precisa saber cadê as estruturas para que Deus trabalhe. O profeta agora precisa firmar os seus pés para que tenha coragem de falar. Mas a Bíblia já nos alerta: não vivemos por vista, vivemos por fé. Quem vive por vista dá um passo, quem vive por fé mergulha. Quem vive por vista pensa que entende Deus, mas quem vive por fé anda com Ele. Quem vive por vista pensa que entende Deus, mas quem vive por fé conhece Deus profundamente na sua alma. A Isaías está falando para quem entende, está falando para quem pode entender, para quem pode ouvir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, onde? Assentado no lugar que ele sempre esteve, num alto e sublime trono, e a ponta do seu manto enchia todo o templo. Israel, você pensa que está em colapso. Brasil, você pensa que está em colapso. Política, você pensa que está em colapso. Rio de Janeiro, você pensa que está no colapso. Há um Deus assentado no alto e sublime trono, e os serafins estavam em cima dele dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A regra de hemenêutica nos diz: não é santo Pai, santo Filho, santo Espírito Santo, não. Isaías não tinha essa concepção. Ele está dizendo: santo na eternidade, santo para cima, santo na estratosfera, santo na atmosfera, santo no terceiro céu, santo diante dos anjos, santo embaixo na terra, santo na profundidade dos mares, santo nos abismos, santos embaixo das placas tectônicas, santo embaixo da terra, santo em toda a largura, santo de norte a sul, de leste a oeste. Ele é santo, profundamente santo, tremendamente santo, extremamente santo. E toda a terra, Israel e fora de Israel, no Rio de Janeiro e fora dele, a terra está cheia da sua glória. O que é a glória de Deus? Glória
glória de Deus é a manifestação do seu poder. O poder emana dele. E ele está dizendo: olha aí, contemple. Toda a terra aí está cheia da minha glória. Sabe por quê? Eu mando na terra. Eu coloco o rei assentado no trono e levanto reis dele. Eu abato exércitos e levanto exércitos de um vale de ossos secos. Eu sou o Deus. Então ouve, terra, a minha voz, porque eu sou o Deus de toda a terra. Quem pode escapar das minhas mãos? Toda a terra está cheia, cheia da sua glória. Isaías, não olhe só para o que está diante do seu nariz. Olhe para o alto e entenda: estou ainda sentado no trono. O Espírito de Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: não olhe só para a mente o que está diante do seu nariz. Olhe para o trono, ele está cheio. Olhe para a glória, ela está emanando. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, toda a terra está cheia da minha glória. Então profetiza. Isaías é chamado no palácio. O rei Ezequias está acabando de voltar da guerra e ele tem uma ferida mortal. Ele diz: lembra, Isaías, Deus mandou um anjo no arraial dos assírios e matou 185 mil soldados, mas eu vim ferido de guerra. Rei Ezequias, coloca sua casa em ordem, porque essa ferida vai te levar à morte. Morrerás e não viverás. Isaías dá o recado, vira as costas e sai. Mas enquanto ele sai, o rei Ezequias vira para a parede e chora. É engraçado que nós estamos vivendo num tempo onde é proibido chorar. É engraçado que estamos num tempo em que as igrejas descem chave de campanha de portas abertas, campanha de envelope, campanha da casa própria, mas não há campanha do choro. Mas nós esquecemos que é o choro que rega milagres, o choro que rega a presença do Espírito, é o choro que rega ministérios, é o choro que faz florescer ministérios, é o choro que faz florescer a presença, é o choro que consola, é o choro. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Isaías, o sol está alto. Isaías vai saindo. E a voz do Espírito Santo brada a Isaías: volta, Isaías. E diz para Ezequias: eu vou acrescentar 15 dias, 15 anos os seus dias. E como prova, eu moverei a sombra do relógio de Acás. Se você tem um relógio analógico como o meu, você vai ver que os ponteiros se movem. Mas antigamente não tinha ponteiros. O ponteiro era a própria sombra. Então tinha uma estrutura de pedra ou uma estrutura de barro, onde a luz do sol incidia naquele ponteiro e fazia sombras. E as sombras eram os ponteiros que marcavam as horas. Quando você lê o livro do Gênesis, você entende algumas coisas. Isaías olha e diz: ó, poder de Deus. Ó, manifestação da glória de Deus. Ele fala, ele mostra, ele faz. Ô Isaías, vamos pensar uma coisa comigo? Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. De onde vem a luz da terra? De onde vem, igreja? Do... Mas a Bíblia diz que... E disse Deus, haja... E houve luz. Cadê o sol? Deus criou a luz sem precisar criar o sol. No primeiro dia da criação, a luz foi criada. E depois, o sol foi criado no 4º dia. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu não preciso parar o sol.
Eu não preciso dar uma ordem. Eu sei de onde vem a luz. Você não sabe, mas eu sei, Isaías, de onde vem a luz. A luz vem de onde eu criei. Está onde eu coloquei. NASA não sabe. Ciência não sabe. FBI não sabe. CIA não sabe. Pentágono não sabe. Casa Branca não sabe. STF não sabe. Ninguém sabe. Mas eu criei a luz e dou uma ordem para ela recuar. Porque desde a eternidade não se ouviu um Deus. Quem é Ele? Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que não existe, um Deus que é. Existência. Eu existo. O que é existência? Existir é estar presente na linha do tempo, em algum lugar, por um determinado período. Então, por exemplo, se você nasceu, uma pessoa que nasceu em 1924 e está hoje no ano de 2024 e morreu hoje, ela existiu por 100 anos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ela existiu por 100 anos. Para existir, você tem que estar presente em algum período da história da criação, e esse período se chama tempo. Certo? Mas o princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E ele fez a separação. Ele chamou a luz dia e chamou as trevas noite. E ele fez do primeiro dia e da primeira noite o primeiro dia. Então, quem criou o tempo? Ele criou o tempo. Ele é o criador do tempo. Então, se eu posso afirmar que Deus não está presente no tempo, porque Ele criou o tempo, ou seja, Deus tem início, Deus tem fim, então Deus não existe, Deus é. Deus não existe, Deus é. Mas neste tempo, tem algo que vai além do tempo. Tem uma coisa chamada eternidade. Quem está me entendendo, diz amém. A eternidade não tem início e a eternidade não tem final. A eternidade, então, não está presa ao tempo. Porque se eu pego a eternidade e tiro 10 anos, ela continua sendo eternidade. Então, a eternidade não tem início e não tem fim. Eternidade não está presa ao tempo. Quem está me entendendo, diz amém. Mas o Deus eterno, quem pode conhecer esse Deus? Quem pode entender esse Deus? Porque a Bíblia diz assim, sabe quem é o seu Deus? Ele é o Pai da eternidade. O Pai da eternidade resolveu habitar em mim. O Pai da eternidade resolveu habitar em você. O Pai da eternidade resolveu escolher da criação inteira homens e mulheres para habitar neles.
Então Isaías, não se espante, porque o relógio de Acaz vai recuar. Isso não é nada para ele. Sabe por quê? Vamos comigo na Bíblia. Quando Caim e Abel ofereceram sacrifícios, o Pai da eternidade sondou os dois corações, viu que um era um sacrifício real e o outro era só um ritual. Deus aceitou um e condenou o outro. Quando ele chama um homem chamado Noé e desconstrói uma arca grande de madeira, Noé não era marceneiro, não era servo, mas o Espírito de Deus veio sobre Noé, adestrando as suas mãos e dizendo: vai cortar essa madeira porque eu vou te dar as medidas, vai pregar uma na outra porque eu vou fazer o alinhamento, porque eu sou o Pai da eternidade, mas eu habito em você. Eu sou o Pai da eternidade, mas eu resolvi te adestrar para a grande obra que eu tenho. Noé, esse Pai da eternidade, também chamou um menino muito pequeno chamado Samuel, que dormia dentro do templo, e chamou pelo nome dizendo: Samuel, levanta, porque eu tenho uma palavra profética para Israel e te levantei como profeta nesse tempo. Esse Pai da eternidade também visitou um menino chamado Davi num campo, e quando esse menino se torna rei e esse menino peca, o Pai da eternidade que habita nele diz: sondei seu coração e te medi, Davi, você foi encontrado em falta diante de mim, porque se eu sou o Pai da eternidade, quem dirá? Eu não sondaria corações, eu não habitaria em corações, eu não sondaria a intenção de pensamento. Não se engane, o Deus com olhos como chamas de fogo está sondando o seu coração. O Pai da eternidade que resolveu habitar em ti é tão poderoso que sabe até a intenção do seu pensamento. Para Elias ele vem numa porção, para Eliseu ele vem na porção dobrada. Só que o profeta Joel, no capítulo 2, começa a escrever: toca a buzina em Sião, porque o Pai da eternidade está descendo na terra. Sabe o que quer dizer toca a buzina em Sião? Quer dizer o seguinte: Sião é o lugar da habitação do povo de Deus. E o profeta Joel diz o seguinte: toca a buzina em Sião. Atalaias, sabe quem era o atalaia? É quem ficava por cima dos muros, vigiando se algum inimigo vinha atacar Israel. Aí ele grita: atalaia, grita para Sião, grita para o meu povo, está vindo um inimigo, toca a buzina. Quem é esse inimigo? Não são os filisteus, não são os amorreus, esse inimigo é o próprio Deus. Ele está vindo contra quem? Ele está vindo contra o seu próprio povo. E está dizendo para o seu próprio povo: eu cheguei para passar em revista o meu exército, porque eu decidi que sou santo, que sou grande e poderoso, mas que eu habitaria no meio do meu povo. Mas eu também decidi que eu não habito em um povo de qualquer maneira. Eu decidi que eu vou sondar a terra e passear por ela. Vejam o que está acontecendo. Vejam as queimadas acontecendo, vejam os terremotos acontecendo. Estão colocando culpa no aquecimento global. Mentira, errais por não conhecer as escrituras. Jesus já tinha nos avisado: ouvireis guerra e rumores de guerra. A Bíblia já tinha nos avisado: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A Bíblia já nos tinha avisado: o amor de muitos esfriaria. É mãe decapitando a cabeça do filho, é pai oferecendo o filho no centro de macumba em sacrifício, é mãe colocando o filho para carregar seu aviãozinho de droga. Mas a Bíblia está escrito: igreja, não erre, igreja, não lute contra a carne e o sangue, igreja, se atente, não erre por não conhecer as escrituras. Isso é sinal que o rei da terra está passando na terra, é sinal que o rei da terra está mandando juízo na terra, é sinal que o rei da terra que escolheu habitar no homem, é sinal que o rei da terra que resolveu falar face a face com o homem foi desagradado, foi violado. O rei da terra foi desonrado e ele agora vai descer com juízo. Ah, não se engane, Brasil, não se engane, Rio de Janeiro. Haverão tragédias sobre tragédias a contar do ano de 2024, diz o Espírito de Deus. Não se assustem quando vocês escutarem: terremotos virão, tsunamis virão, corpos serão arrastados, porque ele desceu na terra para julgar com justiça a sua
sua criação. Ele desceu na terra para julgar com justiça a sua criação. Quem sobreviverá ao juízo de Deus? Quem sobreviverá à voz do Todo-Poderoso? Ele vem com raios, ele vem com relâmpagos, ele vem com trovões, ele vem com maremotos, ele vem com terremotos. Ele vem para mostrar que é santo e que a sua santidade foi ferida pelo pecado da humanidade. Ele vem para mostrar que é santo e que a sua santidade foi agora enojada por causa do pecado do mundo. Ele vem para mostrar que é santo. O general está descendo na terra. Não se engane, porque o relógio de Deus está batendo os últimos segundos. E ele diz: eu não mostrei para vocês as escrituras. Desde Gênesis eu estou dizendo eu sou. Antes que Abraão existisse eu estou dizendo eu sou. Antes que Isaías fosse profeta eu estou dizendo eu sou. Eu já não mostrei para vocês a minha santidade nas escrituras? Igreja, não errais porque ele é santo. Igreja, não errais porque ele é digno. Igreja, não erreis, não erreis, não erreis, porque está escrito e cada palavra aqui se cumprirá. Aí Joel diz: então arrependei-vos, chorai-vos, congregai-vos, porque ele está vindo e haverá sinais de fogo e fumaça na terra. Mas, aí Joel abre um parêntese. Vocês pensam que ele esqueceu e que ele anulou a sua promessa, que o Pai da eternidade que se fez, que se deu a conhecer, deixará de cumprir a promessa que habitará em vós? Não. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Onde está o cumprimento da promessa? Essa promessa começou, agora eu comecei a pregar, a se cumprir em Atos 2. De Joel a Atos, há uma lacuna. Para que Joel falasse e em Atos começasse o cumprimento da profecia de Joel, algo precisou acontecer. O que aconteceu? Tinha uma moça, jovem, virgem, na cidade de Nazaré, tecendo um véu de noiva, sabe? Arrumando o buquezinho dela para o casamento, sabe? Empolgada com o enxovalzinho dela. Aí de repente ela vira as costas. Gabriel estava na porta de casa. Maria, o Senhor achou graça em ti. A partir de hoje, você vai começar a gerar. Como eu posso gerar? Eu não conheço o varão. Maria está disposta a deixar de costurar o véu e costurar uma roupinha de bebê? Maria está disposta a deixar de fazer o buquezinho de noiva e começar a fazer uma meinha para um bebê? O Espírito Santo vai começar a gerar em ti. Senhor, eis aqui a tua serva. Seja feita segundo a tua vontade. Será que o Espírito de Deus pode começar a gerar em ti aquilo que Ele quiser? Só que para isso Ele diz: eu estou anulando todos os planos que você fez até hoje. Quer ser cheio? Começa a preparar para anulação. Quer ser cheio? Começa a preparar para mudar a rota. Quer ser cheio? Quer começar a conhecer verdadeiramente? Quer olhar para Ele e diz: Pai da eternidade, pode habitar em mim. Pai da eternidade, pode falar comigo. Pai da eternidade, pode andar comigo. Começa a preparar que a rota vai mudar. Começa a preparar que as perspectivas mudarão. Começa a preparar que muita coisa vai mudar. Tem coisa que vai mudar para pior. Aos olhos humanos vão mudar para pior. Maria tem que largar tudo, subir as montanhas da Judeia, e quando ela chega na casa de Isabel, Isabel também está gerando. Aí Jesus está dizendo assim: vocês não leram lá não? Vocês estão perguntando como é que eu posso ressuscitar morto?
coloco o bebê no ventre de virgem, eu coloco o bebê no ventre de velha, eu faço aquele que não crê ficar mudo, eu mando anjo na casa dos meus servos, eu faço o que eu quero. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Até quando vocês ficarão limitados à visão humana? Eu quero enchê-los de tal maneira, eu quero falar com vocês de tal maneira, que a visão e a expectativa das coisas vai começar a mudar. Começa a ler o que está escrito, começa a absorver o que está escrito, porque eu não mudo, eu sou o mesmo, diz o Senhor. E não é que a Isabel deu à luz a um menino. Esse menino era filho de sacerdote, mas aonde que o menino foi criado? No deserto. Sabe por quê? Expectativas frustradas. Isabel, cadê a túnica, o éfode de linho do seu menino? Ele não tem. Isabel, está na hora do menino começar a servir como sacerdote no templo. Ele não vai. Está disposta, mãe, a abrir mão daquele sonho da faculdade que você tanto tem para o seu menino? Está disposto, pai, a ver os seus filhos chorarem porque não tem tudo o que querem, mas receberem a presença do Espírito? 30 anos se passam e o Espírito de Deus diz: vou descer e vou começar a falar. O Espírito de Deus, então, o Pai da eternidade, então, o Deus negligenciado, porque, gente, vocês já viram? Se fala muito de Jesus, se fala muito de Deus, mas não se fala do Espírito Santo. O Deus negligenciado. Deixa eu sondar as praças. Deixa eu ver se tem alguém nas praças que ouve a minha voz. Fariseus estão nas praças, rostos cobertos com pó, faces tristes, eles estão jejuando. Mas quando o Espírito olha dentro do coração deles, o Espírito não acha lugar. Porque tem pecado no coração dos fariseus. A mentira nos lábios dos fariseus. Não adianta tomar ceia do Senhor. Não adianta ser frequentador de culto, participar de tudo, cantar no conjunto, se por dentro há um lugar escondido. O Espírito Santo me faz lembrar de quando ele leva o profeta Ezequiel em espírito até o templo do Senhor. E o Espírito de Deus cava um buraco na parede e diz: vem ver, Ezequiel, uma coisa. Eu tenho um quartinho escondido dentro do templo e com a minha mão eu vou abrir um buraco e vou te fazer ver. O que você está vendo, Ezequiel? Ezequiel diz assim: dentro desse quarto escondido no templo, que o Espírito de Deus me abriu as portas, eu vejo adultério, eu vejo prostituição, eu vejo altar aos outros ídolos. Aí o Espírito de Deus diz: está vendo, Ezequiel? Quero habitar no meio do meu povo, mas eles têm quartinhos escondidos onde eu não posso entrar. O Espírito de Deus me trouxe lá de São Paulo para falar para crente aqui que Deus está dando uma oportunidade de conserto nessa noite, porque o rei da terra está descendo. Ou ele habita em você ou ele te mata, ou ele habita em você ou você sucumbe, ou você é cheio ou você morre, ou você mergulha ou você se afoga. Ele está descendo, acabou o tempo, ele está chegando, acabou o tempo. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Mas quem é sujo, suje-se mais. O Espírito de Deus está dizendo aos dispersos, o Espírito de Deus está dizendo àqueles que têm pecado escondido: é tempo de conserto, é tempo de conserto, é tempo de conserto. Era tempo de conserto em Israel. Sabe por quê, gente? A gente precisa entender isso. Jesus estava na terra. E o que Jesus veio fazer? Além de morrer na cruz, Jesus veio para curar, sim ou não? Jesus veio para libertar os cativos, desfazer as obras do diabo. Jesus veio para levantar coxos. Jesus veio para dar visão aos cegos, limpar os leprosos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Mas o coração daquele povo não estava pronto para receber. Sabe por que acabaram-se os milagres nos cultos? Não é porque o Espírito de Deus está morto. É porque nós vivemos uma vida morna. Aí o Espírito de Deus vai lá no templo. Deixa eu ver quem está no templo.
Se eu posso falar no templo tinha Anás e Caifás, que compraram o título de sumo sacerdote a preço de ouro. Ministério não se compra, ministério é chamado. Se retira o espírito do templo e vai no palácio. O rei Davi já não está mais assentado lá. Um homem que dizia: não retires de mim o teu espírito, não me lance de fora da sua presença. Quem está sentado no trono é Herodes. Aí o Espírito de Deus vai no deserto. Lugar que não tem água, lugar que não tem pão. O Espírito de Deus vai no deserto. Lugar que não tem ouro, lugar que não tem prata. Mas lá ele acha um homem chamado João, que tem a vida santificada. Ele não tem vestes de linho fino. Ele se veste com peles de animais e tem um cinturão de couro. Ele não come manjares. Ele se alimenta de gafanhoto e de mel silvestre. Ele não tem casa. Ele tem uma tenda no deserto. Mas João Batista é cheio do Espírito. João Batista, sabe qual que é o problema da nossa geração? Temos carro, temos casa, temos dinheiro, temos ações compradas, mas perdemos a presença. Sabe qual é o problema da geração dos nossos filhos? Tem iPhone, tem iPad, tem cursinho de inglês, tem dança de balé, mas não conhecem o poder do Espírito. Sabe qual é o nosso problema? Queremos ter, mas perdemos o Espírito. Aí ele vai no deserto e começa a gritar: João, será que você pode ser a minha voz lá em Jerusalém? Fala, Espírito de Deus, porque eu estou aqui 30 anos esperando para te ouvir. Aí o Espírito de Deus começa a gritar: vai lá e fala para o meu povo que tem o reino dos céus chegando. Fala para o meu povo que milagres estão chegando. Fala para o meu povo que ressurreição está chegando. Fala para o meu povo que a glória está chegando. Mas fala para o meu povo que eles não estão prontos para receber. Eles precisam de arrependimento. Aí João Batista sai do deserto da Judeia, é até o Jordão gritando: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Então é tempo de arrependimento, porque está vindo o Espírito Santo e está vindo fogo. É tempo de avivamento. Mas o Espírito de Deus me trouxe lá de São Paulo para dizer: arrependei-vos, porque é chegado um tempo de um grande avivamento. Arrependei-vos, porque é chegado um tempo de conhecer verdadeiramente a voz do Espírito. Arrependei-vos, porque é chegado o tempo do Espírito Santo encher jovens e crianças. Arrependei-vos, porque é tempo do Espírito Santo distribuir dons a igrejas. Dom de curar, expulsar demônios, falar em novas línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas. É tempo, diz o Senhor, e Ele tem pressa. Jesus se encarnou no ventre de Maria pelo poder do Espírito. Jesus viveu como homem e Deus pelo poder do Espírito. Jesus morreu pelo poder do Espírito. E Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito. Poder do Espírito. Jesus agora está andando com seus discípulos e diz: eu vou para o meu Pai. Mas vocês sabem por qual poder eu me encarnei? E por qual poder voltarei para Ele? Pelo poder do Espírito. Mas tem um negócio. Eu mesmo enviarei para vocês um outro Consolador. A palavra outro quer dizer gêmeo, da mesma espécie, igual. Aí Jesus está dizendo: eu vou. Mas quem vai descer é um igual a mim. Eu vim para ser pregado numa cruz e aproximar vocês de Deus. Mas Ele vem para que no meu nome vocês façam coisas maiores do que eu fiz. Ele vem para revestir de poder vocês, do alto da cabeça à planta dos pés.
Ele vem e o nome dele é Espírito Santo. Eu te apresento o Espírito de Deus, o Deus negligenciado, que quando você não consegue falar e dobra os seus joelhos e começa a gemer, ele é o tradutor diante de Deus. Você começa a gemer e sem palavras, e o Espírito de Deus se apresenta e diz: Pai, entendo a língua dele e agora eu vou traduzir para você o que ela está falando. E ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Te apresento o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é aquele que falou para Ezequiel assim: molha o pezinho na água, Ezequiel. Aí Ezequiel molhou. Agora anda mais um pouquinho. Cadê a água? Está nos joelhos. Anda mais um pouquinho. Cadê a água? Está na cintura. Anda mais um pouquinho. Não posso, porque vou me afogar. Vai não, me dá a mão aqui que eu vou atravessar com você. Isso é viver por fé, isso é viver cheio do Espírito. Será que você já teve a experiência de entrar dentro de um quarto fechado, com um coração duro como uma pedra, ajoelhar lá e dizer: Senhor, eu não tenho nem palavras, mas enquanto o Senhor não me visitar, eu não sairei daqui. Seu coração está endurecido por setas. Seu coração está endurecido por dor de uma traição. Seu coração perdeu a fé. Seu coração perdeu a esperança. Mas ele vai chegando de mansinho, inundando o ambiente. O ambiente começa a ter o cheirinho dele. Você que não conseguia nem chorar, começa a arrepiar. Você começa a arrepiar, lágrimas começam a brotar dos seus olhos. Lágrimas começam a brotar dos seus olhos e você já tem palavras. E quando você pensa que não, que estava conversando em português, já está conversando em línguas estranhas. E aí você começa a ser renovado. E aí a sua alma recebe revestimento de poder. Aquilo que está duro vira carne. E aquilo que é carne agora é inundado por olho do Espírito Santo. Quem não sentiu essa presença precisa sentir, porque isso é andar com Deus. Isso é viver com Deus. Deus não te chamou para ser frequentador de culto. Deus te chamou para experimentar o poder de Deus. Deus não te chamou para ser só um leitor da Bíblia. Deus te chamou para conhecer o poder de Deus. Você conhece o poder de Deus? Eu te apresento o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te dá línguas estranhas. Sabe por quê? Porque nós não sabemos pedir como convém, mas quando nós oramos em línguas estranhas, nós estamos edificando a nós mesmos. E ele conduz a oração. Ele diz: você não sabe não, deixa eu tomar os seus lábios e deixa eu conduzir a oração. Deixa eu tomar seus lábios e deixa eu conduzir a oração. E essa oração o diabo não pode tocar. Essa oração os demônios não têm tradução. Essa oração o Google não sabe traduzir, porque essa oração corta direto a atmosfera e chega no trono da graça, e o Pai recebe como cheiro suave. Isso é poder. Isso é poder que o inferno não tem. Isso é poder que o diabo não tem. Isso é poder que os demônios não têm. Isso é poder que a NASA não tem. Isso é poder que a CIA não tem. Isso é poder que a igreja tem. Entrar direto no trono da graça. Entrar direto no trono da graça. É pelo Espírito. Ele nos pega na mão e diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Então o Espírito Santo diz: mergulha. Eu tenho um rio profundo para você, mas eu irei contigo. Mergulha. Você quer falar língua estranha? Você nunca ouviu minha voz? Eu vou começar a falar com você de madrugada. E tem uma coisa, hein? O Espírito de Deus não respeita estruturas. Eu sou fraco, eu não posso. O Espírito de Deus vem arrebentando com toda a fraqueza. Eu sou pecador, não consigo largar o pecado. O Espírito de Deus vem te revestindo de poder e arrebentando com o pecado. Eu não posso, porque eu não entendo muito bem as coisas da palavra. O Espírito Santo vem sobre você, dilata a sua mente, e aquele que não entende começa a entender. Isso é poder, para que você conheça a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus, que vai além do nosso entendimento. Que vai além do nosso entendimento. Algo que o homem natural não consegue, mas você consegue pelo poder do Espírito. Deus não respeita diploma, Deus não respeita nível de instrução. Deus está procurando onde estão os corações abertos para receber a minha presença. Onde estão os corações abertos para receber a minha presença? Ele cura, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele faz cego ver. Ele cura câncer. Ele cura pneumonia. O Espírito de Deus vai começando a desnudar a tua alma. Aí você começa a andar na rua e diz assim: peraí,
Antes eu era toda torta, agora eu já estou santificada. Peraí, eu ligava Netflix nessa série e conseguia ver sem restrição, mas agora eu estou vendo e está acontecendo uma coisa dentro de mim, o Espírito Santo, minha filha, que está começando a habitar no seu coração. Aí você diz assim, peraí, antes 10 centavos de troco da padaria, eu não levava para casa e falava que está tudo bem. Hoje 1 centavo me incomoda, é o Espírito Santo, meu filho. Você vai começar a entender que nada mais vai importar para você, tudo vai começar a perder o sentido, e você vai começar a entender as coisas celestiais. Quem fala em línguas estranhas, agora vai começar a profetizar. Aí você começa a pensar, isso é loucura ou isso é coisa da minha cabeça? O Espírito de Deus não é loucura. O Espírito de Deus é aquele que abre os olhos de homens e mulheres, jovens e crianças, sem restrição, sem respeitar a estrutura. O Espírito de Deus vai falar para você, hoje você vai levantar, mas você não vai sair, porque eu estou te dando um livramento lá fora. E Ele dá. Ele vai começar a dar autoridade a mãe e pai que não tem mais autoridade. Ele vai começar a dar autoridade a chefes de família que perderam uma referência. Ele vai começar a levantar mulheres que há muito tempo não oravam e não sentiam a presença e nem entendem o que é isso e falam, eu não quero receber porque eu tenho medo. O Espírito de Deus não nos dá espírito de medo, mas nos dá espírito de coragem, espírito de poder, espírito de ousadia. Toda tristeza é dissipada pelo poder do Espírito. Por que é que você ainda não vive essa dimensão? É porque você ainda não experimentou o poder do Espírito. O poder do Espírito não morreu com Paulo. O poder do Espírito não morreu com João. O poder do Espírito não morreu com Pedro. Está escrito, e à medida que eu leio essa palavra, o Espírito de Deus me fala, eu quero fazer isso com você também. Pedro estava preso, ia morrer no outro dia e dormia. Isso é poder do Espírito. A igreja orava, Deus mandou um anjo com a chave da cadeia, desencarcerou Pedro e Pedro saiu. Isso é poder do Espírito. Paulo e Silas estavam chicoteados, amarrados, açoitados. Um cantava e outro orava. Isso é poder do Espírito. Isso não é pra gente normal, não. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus. Aí o Espírito de Deus manda eu perguntar para essa igreja nessa noite, quer viver uma vida rasa? Morna, vir para o culto, ficar olhando no relógio 30 vezes, vendo que horas que o culto vai acabar? Ou você quer navegar nesse oceano? E você quer ser profeta? Tomarei a sua boca, diz o Senhor. Eu não respeito estruturas, hein? O Senhor não respeita estruturas. O Senhor não respeita nicho familiar. Mas você não sabe, irmã Ivna, de que família eu vim. O Espírito Santo não respeita hierarquia familiar. O Espírito Santo enche, levanta, limpa e ponto. Quer começar a ter visão? Quer começar a ter dom de profecia? A palavra de Deus diz, as línguas estranhas são para os infiéis, mas as profecias são para os fiéis. Onde estão os profetas da casa de Deus? Eu creio num Deus que ainda mostra. Eu creio num Deus que ainda fala. O Espírito do Senhor te fará discernir. Um dom que falta na igreja brasileira hoje é discernimento de espíritos. Amados, não creiais em todo espírito. Está falando, está entregando um monte de revelação besteira. Você nem espera ouvir e já está caindo em pranto. Não é o Espírito de Deus que está falando. Aí você se frustra por causa de algo que Deus nem falou. Mas o Espírito de Deus quer falar contigo face a face. Você não vai precisar de intermediação de profeta. Ele quer falar contigo face a face. É bom demais viver em espírito. Andar em espírito. Tem gente que não consegue largar aquele pecadinho de estimação. Mas essa noite Deus está dizendo, eu vou visitar o seu quartinho escondido e vou arrancar de lá pornografia, eu vou arrancar de lá homossexualidade, eu vou arrancar de lá o trono que você fez para aquela casa que você construiu, para aquele carro que você tem, e vou dizer, agora a tua visão é mudada, porque eu visitei o quarto, arranquei as coisas, te farei um novo homem, te farei uma nova mulher, e todos verão que eu sou e fora de mim não há outro.
Quer exercer o ministério de excelência? Porque você não sabe o que fazer. Quando Jesus manda um, vai 5 embora. O Espírito de Deus está dizendo: eu vou ser. Ah, Josué. Josué foi um camarada que buscou a face de Deus por 40 anos e Deus não se revelou a ele. Mas um dia que Moisés morreu, no dia do seu pior luto, Deus aparece para ele e diz assim: Josué, 40 anos eu tenho te observado e hoje eu vim para te dizer: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Está achando que essa multidão no deserto que você está vendo vai se dispersar? Não vai não. Trarei mais, trarei guerreiros, levantarei meu povo contigo, ferirei os cananeus, atravessarei o Jordão e entrarei lá. Está na hora de parar de viver de saudosismo. Da irmã Maria que orava e o fogo do céu caía. Do irmão Zé que orava e tinha dom de línguas, de interpretação de línguas. O Espírito de Deus é o mesmo. Assim como ele foi com ele, será conosco. Assim como foi com ele, será com essa geração. Assim como foi com a minha juventude, será com essa juventude de hoje. Porque o Espírito é o mesmo. Mas ele pergunta: posso visitar? Posso entrar? Posso ir lá naquele seu quartinho? Posso eu arrancar os seus pecados escondidos? Posso eu mudar a tua rota? Posso eu te encher? Você nunca mais vai querer viver de outra forma. Aquele que peca deliberadamente vai parar de pecar. Aquele que peca deliberadamente vai virar João Batista. Ele está dizendo: chega dessa vida morta. Deixa eu encher. Deixa eu encher. Deixa eu dar dom de profecia. Deixa eu encher. Porque esses sinais seguirão aos que crerem, diz o Senhor. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome pegarão nas serpentes. Porão a mão nos enfermos e os curarão. E se beberem alguma coisa mortífera, não nos farão dano algum. O Deus de Paulo é o Deus da igreja. O Deus de João é o Deus da igreja. O Deus de Pedro é o Deus da igreja. O Espírito Santo do dia de Pentecoste está à porta e bate. Está à porta e bate. Está à porta e bate. Porque nós professamos com os nossos lábios: vem Espírito. E o nosso coração está duro como pedra. Mas ele está à porta e bate. Posso entrar? Posso te inundar? Posso te estremecer? Posso falar contigo? Andar comigo não é para covarde. Andar comigo é para corajosos. Andar comigo não é para qualquer um. É para quem quer e aceita. Porque eu entro rasgando tudo, inundando tudo. Eu entro mudando estruturas, diz o Senhor. Porque vivemos a vida morna, não conhecemos as Escrituras e não conhecemos o poder de Deus. Não temos fé suficiente para levantar os nossos filhos e dizer: Jesus, cura. Jesus, tu és o remédio primeiro. Não temos fé para virar uma primeira esquina e expulsar um demônio de um bêbado que está caindo lá na sarjeta há mais de 20, 30 anos. Você passa por ele, mas não tem coragem de orar por ele. Que evangelho é esse? Evangelho que crê no Pentecoste, mas não fala em novas línguas. Mas essa noite é noite de confronto. E o Espírito de Deus está perguntando: você quer? Porque eu quero te encher de poder. Eu quero mudar suas estruturas. Você quer? Porque eu quero fazer você mergulhar tão fundo nos rios do meu Espírito que você não será mais reconhecido. Eu mudarei referências, diz o Senhor. O Senhor quer mudar referências de pessoas que estão aqui dentro. Você não será mais conhecido pelo que é conhecido. Você será conhecido por um homem cheio, por uma mulher cheia do Espírito de Deus. Aí Jesus diz: eu quero que vocês sejam vivos e cheios. Eu quero que essa lâmpada que eu coloquei em vocês no dia da criação seja acesa. E tão acesa dentro de vocês, que ela vai transbordar essa luz para fora. E é por isso que Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Porque eu vim aqui no Espírito e acendi de novo. Quem eu encho, começa a ver as coisas de uma nova visão. Começa a ter uma visão de águia, uma visão ampla. Quem eu encho, o ministério dele é frutífero. Quem eu encho, não erra em palavras.
Quem eu encho não fica pecando deliberadamente. Quem eu encho não vive uma vida morta. Quem eu encho tem sede de orar e sede de ler a palavra. Quem eu encho navega no meu oceano. Quem eu encho quer ser cheios, quer ser cheios, quer ser cheios, quer ser cheios. Então, de onde você está, começa a pedir: vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus, eu te dou a minha estrutura, te dou o meu coração. Vem Espírito de Deus. O Deus Pai é manifesto na criação. O Deus Filho foi visto na cruz do meio. Mas o Deus Espírito precisa ser conhecido intimamente. O Deus Espírito só pode ser conhecido se for experimentado. O Deus Pai é visto. O Deus Filho foi morto. Mas o Deus Espírito precisa ser experimentado. Você precisa provar do que é poder. Você precisa provar do que é presença. Você precisa provar do que é autoridade. Você precisa provar do que é falar em mistérios. E Ele quer encher essa casa nessa noite. Onde estão os crentes que querem receber poder? Onde estão os crentes que não são batizados com o Espírito Santo e com fogo e querem ser? Corre aqui para frente. Corre aqui para frente. Cadê as crianças, os adolescentes, os jovens que não são batizados com o Espírito Santo? Cadê os velhos, os novos que não são batizados com o Espírito Santo? Cadê aqueles que querem experimentar desse poder e dessa graça? Corre aqui para frente, porque é noite de ser cheio. Vem, mas já vem quebrantado. Vem, mas já vem falando com Ele. Vem, mas vem depressa. Ele não respeita a estrutura, Ele não respeita a idade, Ele não respeita origem familiar. Ele só quer encher quem quer ser cheio. Se tiver as crianças têm prioridade de ficar na frente. Se as crianças quiserem vir receber, pode vir receber. Se você quer vir, agarra na mão de mais um, de mais uma que quer receber e vem também. Se ajuntem mais um pouquinho, por favor. Se ajuntem mais um pouquinho, por favor. Vem aqui. Deixa as crianças passarem aqui para frente. Deixa, vem depressa. Todos os outros já são batizados com o Espírito Santo? Todos os outros já são cheios do Espírito Santo? Então a igreja vai começar a interceder. Vem, deixa as crianças passarem para frente. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, deixa as crianças passarem aqui para frente, ó. Para frente. Preste atenção, vocês que estão aqui na frente, para receber. Olha para mim. Eu vou dar algumas instruções para vocês. Ok? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram fazer aqui? Vieram receber batismo com o Espírito Santo. Quem quer? Ok, muito bem. Jesus já viu, Jesus já notou e Jesus já está vindo. Tá bom? Batismo com o Espírito Santo não é produção humana. A evidência do batismo no Espírito Santo é falar em línguas estranhas, mas antes há alguns sinais. Que sinais são esses? Você vai sentir algo diferente, vocês também. Então, vem aqui na frente, gente. Tem espaço, senão não dá para orar em todo mundo. Vocês, presta atenção aqui, presta atenção na tia aqui. Vocês vão sentir algo diferente. Que algo diferente é esse? Seu corpo pode arrepiar, tremer. Isso é sinal que o Espírito de Deus já está te enchendo. Você vai sentir vontade de chorar. E você vai, olha aqui, ó. E muitas vezes, as línguas estranhas vêm aqui, na mente. Aí você vai pensar, é coisa da minha cabeça. Não é. Sua cabeça é incapaz de produzir isso.
Então, olha só, olha para mim que essa informação é importante. Ouviu aqui, falou aqui. Segunda coisa, Jesus não batiza ninguém de boca fechada. Quem batiza é Jesus. Ok? E tem uma outra regra. Imposição de mãos. Todas as vezes que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo foi com imposição de mãos e para quem quis. E quem quer, já começa a chamar por ele. Vocês sabiam que o livro de Atos dos Apóstolos diz que o apóstolo Paulo foi em um lugar. E quando o apóstolo Paulo foi nesse lugar, muitas pessoas haviam aceitado Jesus. Aí ele diz assim, ó, vocês já receberam o Espírito Santo? Aí eles responderam para o apóstolo Paulo assim, a gente nunca ouviu falar do Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo disse assim, então vocês agora, em nome de Jesus, vão receber o poder do Espírito. E todos foram cheios do Espírito. A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Não tenha medo. Então, a partir de agora, crianças, vocês vão começar a chamar pelo Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, e me enche. A partir de agora, irmãos, vocês vão começar a chamar pelo Espírito de Deus. Vem, Espírito. Me enche, Espírito. Cadê o tecladista? Fica na brecha aí, fica na brecha. E onde houver uma irmã cheia do Espírito, não vem se você não estiver cheia não, hein? Vem ajudar a orar nas irmãs. E onde houver um irmão cheio do Espírito Santo, vem ajudar a orar nos irmãos. E enquanto eu ministro essa canção, você vai dando glória. E vai se enchendo da presença. E quando você estiver transbordando, o Espírito Santo vai te selar com fogo.